Pô, meu povo lindo, bora lá. Começamos agora, a partir do momento que terminamos a embriologia, a gente começa agora o estudo dos animais. Primeiro animalzinho aí, um animal tranquilo, gostosinho de estudar, o filo dos poríferos, reino animal filoporífero. Começando pelo representante, que são as nossas queridas amigas esponjas do mar. Você pode falar poríferos ou os espongiários, que são animais que apresentam a forma de um vaso, como eu desenhei aqui, ó, que já está cortadinho. Mas eu quero que você entenda que ele pode viver desta maneira aqui, assim, ó, parecendo um vaso, tá bom? Olha que bonito aqui, ó, todo ele cheio de furinhos, de forma isolada, ou então eles podem viver desta maneira aqui, ó, vários juntos, vivendo naquilo que a gente chama de colônia. Olha que bonitinho aqui, uma colônia de porífero, unidos anatomicamente. Tá ali, ó, vários poríferos juntinhos, todos eles no fundo do mar ou de um rio, ambiente de água doce ou água salgada. Então bora lá estudar os espongiários ou poríferos, que são animaizinhos que recebem esse nome pelo simples fato de ter pores no nome, que significa poro, e ter feros no nome, que significa portador. Então, esse animalzinho recebe feros, portador, pore, poros, ou seja, um animalzinho que apresenta o corpo com poros. Primeira característica do grupo, então, corpo com poros. Mas não é por isso que ele é um porífero. Isso é o porquê do nome, certo? Sim, o porquê ele é um porífero? Porque o porífero ele se diferencia de todos os outros animaizinhos, por isso eles não apresentam ou não possuem o que a gente chama de tecido definido. Então são seres, olha que bonitinho, ó, sem tecidos definidos. E se ele não tem tecido definido, eles não vão formar órgão. Se não tem órgão, não formam sistemas, certo? Por serem animais sem tecido definido, a gente classifica eles num grupinho denominado de parazoários. Então, quem não tem tecido definido estará no grupinho dos parazoários. Pode ser que vocês encontrem também o termo parazoário relacionado à ausência do sistema digestório. Beleza, mas por quê? Se ele é um parazoário, não tem tecido definido. Se não tem tecido definido, não forma órgão. Se não forma órgão, não tem como formar um sistema. Tranquilo? Mas parazoário, animal então sem tecido definido. Tranquilinho? É um indivíduo que vive em ambiente aquático. Então vamos por aqui, ó, habitat. São seres aquáticos, podendo viver tanto em ambiente de água doce como ambiente de água salgada. Então, aquático pode ser dulcícola ou pode ser marinho. Doce ou mar. Doce, dulcícola, mar, marinho. Beleza? Lembrando que a maior parte das esponjas são marinhas. Doce, algumas espécies apenas de esponjas dulcícolas. Tranquilo? Quando a gente olha para um desenho como esse aqui, dos espongiários, das esponjas, a gente imagina, será que esse bicho é mole ou duro? Depende, tem dos dois. Pode ser que eu bata nele aqui, ó, e ele seja duro, tá? E o que endurece uma estrutura são alguns produtos, como por exemplo, o calcário e a sílica, deixa o indivíduo enrijecido. Então vamos pôr aqui que o corpo desse indivíduo, olha que bonitinho, pode ser rígido, tá? Ou ele pode ser mole. Caso ele seja rígido, o que vai sustentar o corpo dele é o calcário, carbonato de cálcio, ou dióxido de silício, formando a sílica, por exemplo. Esses dois produtos são responsáveis pelo endurecimento do corpo do porífero e a gente já vai ver onde isso aí se encontra. Uma coisa importante, ou é calcário ou sílica, nunca os dois ao mesmo tempo. Caso o porífero não seja mole, ele pode ter uma estrutura de sustentação flexível, macia, como uma esponja, certo? Algo esponjoso. E aí a estrutura de sustentação que deixa o indivíduo mole é um conjunto de fibras proteicas chamadas de esponginas. Então vamos por aqui que ele também pode ser um animal mole. E se ele for mole é porque tem uma proteína. E a proteína de sustentação é chamada de espongina. Espongina. Tranquilinho por enquanto?
Sussa, esses animaizinhos são encontrados na água e sempre em contato com o fundo, né? São animais do bênton, lá no fundo do indivíduo, no fundo, né, do ambiente. Então são animais fixos, paradinhos lá, tá bom? E eles se alimentam filtrando a água. São animais chamados de animais filtradores. Eles vão filtrar comida em suspensão na água. Para ele conseguir filtrar essa água, ele deve ter alguma estrutura especializada no corpo. O próprio formato corporal da esponja, os poros na parede, funcionam como um filtro, né? Depois a gente vai ver células específicas que capturam esse alimento. Aqui ao lado nós temos, né, essa esponja aqui que está isolada, que eu peguei ela para desenhar aqui, e aqui uma colônia, ó. Vamos puxar até uma setinha. Colônia. Tranquilo? Colônia de porífero. Vamos pegar essa esponja aqui, cortar um pedacinho, tirar a frente dela aí, ó, a paredinha dela. Tá bom? Fiz um pequeno corte, tirei a parede e eu tô conseguindo ver algumas estruturas, como por exemplo, essas aberturas existentes aqui, ó, na lateral do corpo, que eu vou chamar de poro. Vamos puxar uma seta daqui e escrever poro. Pode ser? Percebam que nós temos um monte desses poros espalhados pela esponja. Inclusive o corte aqui fez com que alguns poros ficassem aparecendo. O meio da esponja, este meio aqui da esponja, olha que bonitinho, recebe o nome de átrio ou espongiocele. É muito comum cair perguntinha do tipo assim: se um indivíduo resolver entrar na esponja, então um peixe ali na esponja, ele vai morrer digerido? Não, ali não é uma cavidade digestória. Esse animal não tem tecido, não tem sistema. Então não é uma cavidade digestória. Não é cavidade digestória. Beleza? Não se esqueça. Ele é um parazoário. Se é parazoário, não tem como formar sistema algum. Muito bem, e uma abertura na região superior, que é essa abertura aqui de cima, ó. Vamos puxar aqui a setinha para cima e chamar isso aqui de ósculo. Sabe aquilo que você usa quando tem miopia? Ósculo. Não foi boa, eu sei. Isso é o ósculo. Então, através dessas estruturas, poro, átrio e ósculo, nós vamos ter uma movimentação de água. De que forma? Ó, eu quero que você entenda que a água que está por fora do porífero aqui, ó, a água, ela entra no porífero desta maneira, ó, por aqui, ó, pelos poros, atingindo o átrio. Beleza? Entrou no átrio, vai sair aqui por cima a água do porífero. Então vamos pôr seta aqui, ó, vamos pôr uma setinha entrando aqui, pode ser, ó, pumba, entrou por aqui, água, tá bom? Água. Vamos pôr aqui também, ó, por que não? Água, tá certo? Sussa. E essa água saindo por aqui, ó, por cima, água. Então este é o fluxo de água de um porífero. Sempre entrando pelo poro, ó, sempre entrando pelo poro, sempre entrando pelo poro e saindo pelo ósculo lá em cima. Essa movimentação da água é indispensável para o porífero, porque através dela, olha que legal, ó, a gente vai pegar alimento, partículas em suspensão, gases podem entrar e gametas para uma reprodução sexuada. Do mesmo jeito que entra para cá alimento, esse alimento metabolizado, a célula metaboliza, produz algum produto de excreção que vai sair também pela movimentação de água. Olha que bonitinho, então aqui, ó, excreta, vai sair da esponja, vai sair gases também, por que não? E vai sair gametas também. Então não se esqueça, cara, que essa movimentação de água pelo corpo do porífero é indispensável para ele. Porque a água, essa movimentação realizada no corpo do animal, realiza todas as funções dos sistemas que esse animal não tem. Ou seja, depende da movimentação da água para comer, para respirar, para se reproduzir, para excretar. Caso essa movimentação aqui pare, o animal simplesmente morre, tá? Essa movimentação da água, ela é produzida pelo próprio ser, que a gente vai ver daqui a pouco. Existe uma célula para isso. Tranquilo? Então essa é a estrutura geral do corpinho de uma esponja. Beleza? Olhando para isso, vamos analisar um pouco da simetria do animal? Como é que seria a simetria desse bicho aí? Simetria. Se eu pensar em simetria, se eu for cortar ele ao meio, eu vou até apagar aqui do canto, tá? Essa parte, e vamos desenhar novamente um porífero aqui. A simetria de um porífero, olha que super pop, ó, simetria, depende,
Pode ser que esse animal não tenha simetria, pode ser um indivíduo assimétrico, tá? Ó, assimétrico. Ou, se possuir simetria, vai ter uma simetria chamada de simetria radial, tá bom? Ou ele é assimétrico ou a simetria é radial. Assimétrico, eu não consigo cortar ele em partes iguais. No caso, por exemplo, de uma esponja que seja assim, por exemplo, ó, uma esponja assim, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma esponja, beleza? Do jeito que ela tá aí na lousa, eu tenho um monte de poro, tenho uma abertura lá dentro que é o ósculo, e aí eu observando isso, não tenho uma simetria, não consigo formar cortes. Então pode ser assimétrico, mas se tiver simetria, vai ser como esse carinha aqui, ó, um indivíduo com simetria radial. E se a gente desenhar aqui, ó, por exemplo, uma esponja assim, ó, tá aqui, ó, esse tipo de esponja, eu consigo cortar essa esponja aqui em algumas partes e ter partes iguais. Por exemplo, eu consigo cortar ela aqui no meio, assim, ó. Ó, que legal, ó. De assim, ó. Pumba. E ter parte igual. Todo mundo concorda comigo, ó? Sim ou não? Consigo ou não consigo? Imagina que eu cortei essa esponja e estou cortando, separando ela em duas partes. Pum, separei a esponja em duas partes. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos mudar o corte, vamos cortar ela de assim agora, ó. Pum, ó, corta ela de assim. Eu também consigo ter dois cortes aqui iguais, ó. Cortando ela assim, também tem dois cortes iguais. Beleza? Consigo também separar em duas partes. Pode ser que eu corte ela de assim, ó. E também consiga ter partes iguais, por que não? Imagina cortando de assim, partes iguais. Ó lá. Fechou? Então aí eu já tenho três cortes. Posso cortar mais ainda se eu quiser. Se eu já posso cortar aqui, ó. Corta aqui, ó. Por que não, ó? E vou continuar tendo parte igual, ó. Pumba. Certo? Ó. Olha, ó. Várias partes iguais. Conseguindo então cortar essa esponja em várias partes. Isso é uma simetria radial. Não importa como eu corto, sempre tenho partes iguais. Tranquilo? Ou assimétrico, ou se tiver simetria radial. Muito bem, voltando aqui, ó. Aqui no cantinho a gente tem a esponja, certo? Que a gente havia desenhado. Poros, ósculo, que é essa abertura de cima, e o átrio, que é a cavidade interna para movimentação e fluxo de água. Eu peguei e dei um zoom neste canto aqui, estou puxando para cá, ó. Então eu consigo ver dois poros aqui, estou vendo dois poros ali. A espessura da parede da esponja, aqui a parte interna da esponja e aqui a parte externa da esponja. Tranquilinho? A gente precisa saber do que uma esponja é feita. E não é muito difícil gravar alguns nomezinhos não, tá bom? Então nós temos aqui, por exemplo, ó, pela região externa, que são essas células de fora aqui, ó. Essas células de fora recebem o nome de pinacócito. Pinacócito. Lembrando que o pinacócito é uma célula achatadinha, olha que bonitinha, tá ela ali. E a função do pinacócito é revestir a esponja pelo lado de fora. Olha que lindo! Revestimento externo da esponja. Revestimento externo. Tranquilo? Diferentemente da parte interna. Perceba que a parte interna, o revestimento não é da mesma célula, é um outro tipo de célula. Já a gente fala. Uma outra célula importante é essa aqui, ó. Vamos puxar aqui uma setinha na forma de seta azul. Essa seta azul é o porócito. Porócito, ele apresenta um formato celular mais ou menos assim, ó. Ele é cilíndrico, porém ele tem uma abertura. Ele tem um ducto interno por onde é possível a passagem de água. Então tá ele aí na lousa, certo? Porócito. Então tem uma abertura que permite o fluxo de água. Então a função do porócito é essa, responsável pela formação dos poros. Formar poros. Então, aqui na lousa tem um porócito cortado, certo? Estou vendo aqui a cavidade interna. Tranquilinho? Por dentro da esponja nós temos a principal célula, a célula característica do grupo, que essa você não pode esquecer, que é essa célulazinha verde aqui, ó. Estas células de dentro, vamos puxar uma setinha daqui para cá, ó, e dar o nome a ela. Não podemos esquecer coanócito.
O coanócito, gente, ele é extremamente importante, certo? Eu vou até desenhar ele aqui em cima, ó, bonitinho para você identificar a célula, certo? Saindo da membrana plasmática, tem uma projeção da membrana, filamentos, dando origem a uma estrutura que parece um cone. Esse cone recebe o nome de colarinho, de onde eu percebo a projeção de um flagelo. Então aqui nós temos o coanócito, estrutura extremamente importante para a esponja. Primeira coisa importante, para que serve? Revestimento interno da esponja. Então vamos por aqui, primeira função, revestimento interno. Segunda função do coanócito, qual é? Primeiro, flagelinho movimenta, a movimentação desse flagelo, todos eles nesse sentido, vai fazer com que a água que esteja aqui dentro seja jogada para cima, que vai sair da esponja formando uma força de sucção de água. Então, movimentação da água. Movimentação da água. Outra função do coanócito. Olha que bonitinho. Conforme a água passa por ele, vocês concordam comigo que a água que está passando por aqui, ó, vai entrar em contato com esse colarinho. E se tiver alimento em suspensão aqui, ó, esse alimento pode ficar enroscado no colarinho. Então a função deste colarinho é segurar alimento, captura de alimento. Capturar alimento em suspensão na água. Depois que esse alimento foi capturado, o que acontece? A célula verde ali, a celulinha, engloba esse alimento e esse alimento dentro do coanócito vai passar por um processo de digestão intracelular. Essa função você não pode esquecer. Outra função e extremamente importante. Ele é o responsável pela digestão intracelular. Certo? Isso aqui, ó, é exclusivamente intracelular. Essa digestão intracelular, ela é exclusivamente dentro da célula. O porífero não tem digestão extracelular. Tranquilo? Tô bem, Fulvestre perguntou já isso. Como é que acontecia a digestão no porífero? O porífero tem captura de alimento e digestão exclusivamente dentro da célula. Então aqui nós temos já pinacócitos, porócitos, coanócitos. Tranquilo? Entre a parte externa da parede, que é o pinacócito, e a parte interna da parede, que é o coanócito, existe um espaço, né, de parede, que nós temos aqui uma substância gelatinosa. Essa substância gelatinosa que está aqui na lousa, vamos puxar uma seta para cá, ó. Substância gelatinosa recebe o nome de mesênquima. Mesênquima. Beleza? Esse mesênquima significa substância do meio, tá? É uma parte gelatinosa ali, só que é uma gelatina de preenchimento. Gelatina. Para que eu tenho essa gelatina? Um monte de nutriente ali que fica distribuído pela esponja. E além disso tem células que andam por esse espaço. Células que andam por pseudópodos. Então vamos desenhar aqui, ó, célula aqui, vamos pôr mais uma aqui, vamos pôr mais uma aqui, outra aqui, por que não? Mais uma aqui, ó. Essas células que estão se deslocando e andam por esta substância do meio, que se deslocam por pseudópodos, recebem o nome de amebócitos. Olha o nome, amebócitos. Células com formatos de ameba. Isso aqui, ó, não tem formato definido. Ela vai mudando o seu citoplasma e vai se deslocando por este mesênquima. Várias funções também. Primeiro que o amebócito tem capacidade de deslocamento, capaz de locomoção. Para quê? Simplesmente para se deslocar, por exemplo, até um coanócito, pegar partículas alimentares e distribuir para todas as outras células da esponja. Então, distribuir alimentos, distribuir nutrientes. Pode ser que fala para você num exercício que ele faz digestão intracelular, não é função dele, mas isso pode acontecer, terminar o processo de digestão. Caso ele capture algum tipo de produto que o coanócito ainda não terminou de digerir, o amebócito termina essa digestão, mas não é responsabilidade dele. A responsabilidade de digestão é do coanócito. Tranquilo? Outra função do amebócito, ele é uma célula totipotente. O que é uma célula totipotente? É capaz de gerar todas as células da esponja.
Ou seja, ó, forma todas as células. Se forma todas as células do corpo da esponja, ele é responsável, então, pelo processo de regeneração, que ocorre com muita facilidade na esponja. Por que a regeneração de uma esponja é muito fácil? Simplesmente pelo fato de ser um animal sem tipo nenhum de sistema, ele é muito simples. Então, se a gente quebra esse indivíduo, ele consegue se regenerar rapidamente. Quem é responsável pela regeneração são os amebócitos, certo? Então aqui nós temos as estruturas celulares e uma substância gelatinosa. Tudo isso daqui que está tem interação entre si, essas células, certo? E tudo isso é mole, Se eu quiser dar uma sustentada nisso, eu vou colocar aqui, ó, no mesênquima fibras de espongina, certo? Fibras proteicas de espongina para sustentar isso. Mas pode ser que o porífero seja rígido. E o que dá a rigidez ao porífero? É um conjunto de estruturas com formas variadas, porém, se nessa esponja essa estrutura tiver um formatozinho de uma letra, como por exemplo aqui, ó, um X que eu estou fazendo, todas essas estruturas serão com o mesmo formato. Tá? Essa estrutura de sustentação, isso vai dar uma resistência na parede da esponja, é chamado de espícula. Vamos por aqui, espículas. Espículas. As espículas não são células, são estruturas produzidas por um tipo de amebócito especializado chamado de arqueócito. O arqueócito ou escleroblasto é responsável por secretar esses fragmentos, esses pedaços feitos de calcário ou sílica. Então as espículas, vamos por aqui que a função é de sustentação do corpo, olha que bonitinho, sustentação da estrutura, e além disso, ela é feita de calcário ou sílica. Calcário ou sílica. Se atente a isso, ó. Olha que bonitinho. Calcário ou sílica. Nunca os dois ao mesmo tempo. Ou a esponja é calcária ou ela é silicosa. Tranquilo? Beleza? Então a espícula não é uma estrutura celular, é produzido por uma célula. Tranquilo? Quem produz isso é uma estrutura, uma célula chamada de arqueócito ou chamado de escleroblasto. Tranquilo? Vou até pôr aqui essa observaçãozinha aqui embaixo. Para quem produz a espícula são os arqueócitos ou escleroblasto. Escleroblasto. São células, tá? Com nomes diferentes, mas é a mesma célula, arqueócito ou escleroblasto, que produz espícula calcária ou silicosa para dar sustentação ao corpo do animal. Tranquilo? Então aqui nós temos a estrutura anatômica, né? Aí, o que forma o corpo de uma esponja. Beleza? Muito bem. Agora a reprodução da esponja, né? A esponja ela se reproduz de duas formas, pode ser uma reprodução sexuada ou uma reprodução assexuada. Caso a reprodução seja assexuada, essa reprodução será por brotamento, tá? Ou por gemulação. Brotamento é a formação do broto, começa o crescimento de brotos externos que se desenvolvem numa nova esponja. Algo simples de entender. Vou imaginar que essa esponja aqui agora, ela começa a sofrer um processo de brotamento, começa o desenvolvimento de um broto, por exemplo ali, ó, na lateral, e esse broto se desenvolve numa nova esponja aqui, ó. Essa nova esponja, ela pode ficar aderida ou não, pode se soltar também caindo no solo. Então isso é um fenômeno de brotamento. Lembrando que o brotamento, ele é responsável pela formação de colônias. Estou formando uma colônia ali, certo? Gemulação já é um pouco diferente. A gemulação é um processo que ocorre em esponjas de água doce, onde esse broto, eu coloquei até entre aspas porque esse nome não existe, é só para a gente entender que ocorre uma proliferação para a parte interna da esponja, lá em direção ao átrio. Este broto interno, ele é um conjunto de amebócitos envolvidos por espículas, uma estrutura de proteção, e vai sair dessa esponja, tá? Esse termo broto não é correto, então vamos puxar aqui, ó, esse broto interno, o nome certo dele é gêmula. Gêmula. Tranquilo? Então eu quero que você entenda que vai ocorrer o seguinte. Imagina que aqui nós temos a esponja,
a parte interna da esponja começa a formação dessa estrutura, que é a gêmula. Essa gêmula, ela é um conjunto de amebócitos, tá? Ali dentro tem um monte de amebócito envolvido por espícula. Então imagine que essa estrutura interna agora se solta da esponja. Então vamos tentar dar uma pintada para que você entenda que isso é na parte interna. E esta gêmula, ela se solta e vai sair dessa esponja em direção ao ambiente. Então tá aqui, ó, a gêmula que vai cair no solo e do solo gerar uma nova esponja, tá? Então é isso aqui que acontece, ó, a gêmula foi liberada, caiu na água, da água caiu no solo e vai ser gerado uma nova esponjinha clone da mãe dela, beleza? Então imaginar que isso aqui esteja no meio e isso vai virar uma esponja. E aqui no ambiente aquático. Bom, então isso é a formação de gêmula. Conjunto de amebócitos se solta da estrutura, cai na água, carregado pela água, cai no solo, fixa-se e desenvolve uma nova esponja. Isso é gemulação. Tranquilo? Encontrado em algumas espécies de esponjas de água doce. Tá? Reprodução sexuada para aumentar a variabilidade genética entre as esponjas. Primeira perguntinha, se a esponja é monóica ou dioica? Temos os dois, a maior parte delas é monóica, mas temos os dois, ó. Então elas podem ser monóicas ou dioicas. Para quem não lembra isso, monóico é o indivíduo hermafrodita, dioico é indivíduo de sexos separados. Nós, humanos, somos dioicos, o corpo do macho e o corpo da fêmea. O indivíduo que tem os dois sexos no organismo, ele é um indivíduo monóico, beleza? Primeira pergunta então, monóico ou dioico? Esponja pode ser os dois. Fecundação ocorre dentro ou fora da esponja? E ocorre dentro da esponja. A fecundação é interna. Fecundação interna. Beleza? Além disso, forma-se ou não estágio larval? Forma estágio larval. Então o desenvolvimento é indireto, com a presença de larva. Então, desenvolvimento indireto. E se o desenvolvimento ele é indireto, tem estágio larval. E se tem larva, infelizmente tem nomezinho para a gente gravar. E pode ser que caia para vocês aí 2 nomes de larvas que são encontrados no grupo dos poríferos. Tá? Um primeiro nome é chamado de anfiblástula. Anfiblástula. E uma outra que é a parenquímula. Parenquímula. Beleza? Então esses 2 tipos aí de larvinhas, parenquímula e a anfiblástula. Tranquilinho? Então reprodução que nós podemos encontrar em porífero, rapidamente de novo, brotamento, gemulação e sexuada, com fase larval, fecundação interna, e essa fecundação não ocorre dentro do átrio, ocorre na parede, o espermatozoide penetra na parede para ocorrer a fecundação, então é lá no mesênquima que acontece essa fecundação. Podem ser indivíduos monóicos ou dioicos. Tranquilinho? Pode ser que caia para você também aí o termo de regeneração, mas regeneração a gente já viu lá em amebócito. Você quebra a esponja, fragmenta, rala a esponja, você tem aí a capacidade de regenerá-la, porque ela tem amebócito, que é uma célula totipotente. Tranquilinho? Beleza? Então sobre reprodução é isso. Para a gente acabar então, classificação dos poríferos. Aqui a gente tem os 3 grupos de esponjas, ascon, sicon e leucon, ou asconoide, siconoide e leuconoide. O que a gente precisa ter atenção aqui aos 3 desenhos, tá? As esponjas, elas são classificadas de acordo com a sua complexidade. Perceba que aqui eu tenho uma parede fina, muito fina, um poro atravessando totalmente essa parede. Aqui eu já tenho uma parede mais grossa e a esponja faz dobras de dentro para fora e de fora para dentro para aproximar esse canal desse canal para poder ter ali fluxo de água. E esse último caso ali, a parede muito espessa, bem grossa, que é possível até a gente formar câmaras ali. Tranquilo? Então o que eu vou apresentar de diferença? A esponja asconoide, os coanócitos estão localizados aqui, ó, na região interna do átrio. Parede fina, coanócitos na região interna.
A ciconoide, eu encontro os coanócitos nesses canaizinhos aqui, ó, chamados de canais radiais, cheios de coanócitos aqui, ó. Desenhei apenas 4 canais, mas temos muitos desses canais lotados de coanócitos. E a leuconoide, os coanócitos estão aqui, ó, nessas câmaras. Olha que bonitinho aqui, ó, nas câmaras e nos canaizinhos aqui, ó, lotado de coanócito, certo? Então é isso que eu tenho aqui de estrutura que diferencia uma esponja da outra. Aqui, uma parede fina, olha que bonitinho, ó, parede fina, certo? E o porócito, olha, entenda isso, atravessa totalmente a parede. Então é fácil a obtenção de água. O problema é que eu tenho grande quantidade de água aqui dentro e coanócito somente na região periférica da parede ali, o que dificulta a movimentação de água, certo? Então, uma esponja de parede, opa, faltou aqui, parede fina, beleza? Este indivíduo aqui, ó, ele tem outra característica, parede grossa, entenda que a água vai entrar por aqui, ó, a água vai entrar, e aí eu tenho um furo aqui que vai estar o porócito. O porócito vai permitir a passagem de água para dentro da esponja, tranquilo? Um furo aqui, ó, o porócito ali, então entra água e vem para cá. Os coanócitos somente nesses canais, então ele apresenta parede grossa, ó, parede grossa com canais com coanócitos. Belezinha? Então tá aqui uma esponja ciconoide. E a última esponja, a leuconoide, se você perceber, a parede dela tem ali um monte de cavidade com pouca água, então a movimentação de água dentro dela é muito rápida. Então o que vai definir a leuconoide é uma parede grossa, ó, parede com cavidades com muitos coanócitos. Beleza? Então esta é a complexidade da esponja. Vamos aumentando a espessura da parede e colocando coanócitos em pontos específicos para facilitar a movimentação de água. Tranquilinho, gente? Então é isso aí, espero que tenham gostado da aula e vamos assistir esse vídeo várias vezes, quantas vezes você necessitar, e qualquer coisa é só entrar em contato, ok?